Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Maris e Ricardo Honório. Meus queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro, onde eu, Adilson Maris e Ricardo Honório, aqui nos encontramos para bater um papo sobre o Livro dos Espíritos em nossas vidas, né? Meu caro Honório, seja bem-vindo mais uma vez a esse encontro. Muito obrigado, Maris. É sempre uma satisfação estar aqui e comentar sobre o Livro dos Espíritos. E a gente havia parado, fechamos no nosso último encontro a questão 121, não é isso? É verdade. E a gente está exatamente conversando na progressão dos espíritos, e que estamos vendo como é que a gente evolui, né? Nós, espíritos eternos, imortais. Uhum. Vamos lá, então, dar continuidade a esse trabalho? Vamos sim. A questão 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmo, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Olha que pergunta capciosa. Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho que para o outro? Eu lembro que quando, Honório, eu li isso aqui pela primeira vez, eu fiquei desesperado, né? A gente, quando inicia no movimento espírita, tem muita coisa para aprender, até hoje a gente aprende cada dia que a gente relê essas questões. E vamos continuar aprendendo muito ainda, né? Cada um num patamar em que a gente evolui, a gente vai compreendendo um pouquinho mais. Mas aqui Kardec ele faz uma pergunta bem interessante, né? Porque qual é o cerne dessa questão? Ora, como é que o espírito, ainda no seu início, né, ele consegue discernir uma coisa da outra? Essa questão, Maris, ela é muito própria e ela é atemporal. Você vê que o Kardec fez essa pergunta em 1857, 1856, aproximadamente, e hoje estamos no século XXI e ela é atualíssima essa questão. Quantas pessoas que nos ouvem ou não se faz essa pergunta? Como é que no início do meu processo evolutivo... Eu ainda não tenho consciência de mim. Não sei nem quem eu sou direito, não conheço o bem nem o mal, e eu sou submetido aos dois para escolher entre eles. Né? Uma vez, num grupo de estudo do Livro dos Espíritos, alguém perguntou, onde está a imparcialidade de Deus quando ele coloca sobre nós a responsabilidade de escolher entre duas coisas se nós não conhecemos nenhuma nem outra ainda, né? E eu disse, a imparcialidade está exatamente no fato de que todos nós passamos pela mesma prova. Exatamente. Ele seria parcial se ele dissesse, olha, o Adilson não vai passar por isso não. Ele já vai começar sabendo das coisas, eu já vou colocar as informações nele. Ou ele só recebe as informações boas, ele não será tentado. Não será tentado. E eu lembro que naquele momento suscitou-se a possibilidade de que o Cristo não teria passado por essa fase, né? Ou seja, como o Cristo como Jesus é um espírito crístico, ele teria bypassado algumas fases. E nós comentamos e explicamos, claro que não. Jesus é um filho, é uma criatura de Deus igual a nós. A diferença é o tempo. Isso. O tempo e a disposição que ele teve para andar mais rápido nesse processo. Né? Então, qualquer um de nós podemos acelerar o nosso passo, fazer as escolhas certas. Se não fizemos na época, mas agora nós temos plena condição de fazer, porque hoje nós já conhecemos o bem e o mal e suas consequências, de forma que, do ponto de vista didático, para entendermos o processo, faz todo sentido estudarmos essa questão. Mas trazendo para a nossa realidade atual, quando já temos condições de escolher, devemos fazer as escolhas. Com certeza. E assumir as consequências delas. E o que é interessante, né, que ele nos coloca lá na frente como a própria resposta, é que os espíritos estão sempre fazendo questão de nos lembrar, e a gente já entra na própria resposta, Ricardo, é que Deus, na aplicação das suas leis, em nenhum momento ele vai violar as nossas decisões. Ou seja, o nosso livre-arbítrio. Será escolhas sempre respeitado. Sempre. Então nós temos
vamos dizer assim, a autonomia de escolher. Eu quero, eu não quero. Eu opto por isso aqui ou pelo outro lado. É uma decisão que cabe única. Ninguém vai chegar assim, não faça isso, você está proibido de tomar essa atitude. Não. Você tem um livre-arbítrio. Você vai crescer com o seu aprendizado, com as suas experiências. E você aprende com o erro. Você aprende com o acerto. Né? E você vê o interessante, Maris, como Deus, como a natureza, ela copia esses procedimentos, tanto do ponto de vista da divindade, quanto do ponto de vista da nossa realidade material. Você está falando, eu estou lembrando de uma conversa que eu tive hoje com um colega, e ele preocupado com o seu filho de 17, 18 anos, que está na iminência de ser reprovado na escola, apesar dos muitos conselhos, orientações que ele dá. E eu falei para ele, não se preocupe, o teu filho, apesar da idade de ser jovem ainda, mas é um espírito que aos 17, 18 anos está ali completando o seu domínio completo sobre o corpo que ele detém e vai tomar decisões com base nas suas experiências próprias, independente do que você ensinou, do que você como pai ensina. Então nós como pais humanos precisamos ter a sensibilidade de deixar que os nossos filhos cometam seus próprios erros para que eles aprendam. É necessário errar para aprender? Não. Eles poderiam aprender nos ouvindo. Tem aqueles, como a própria doutrina nos fala, dos espíritos mais dóceis, que aprendem com mais facilidade e sofrem menos, e aqueles mais enrijecidos, mais renitentes, né? Mais donos de si, digamos assim, que fazem questão de ter a própria experiência para aprender. O orgulho ainda está muito forte dentro dele. O orgulho ainda está muito forte, a vaidade de querer, não. Deixa. E a natureza, Deus, age exatamente assim com cada um de nós. É interessante, né, também, você lembrou do caso do seu amigo aí, nós, como pais, se nós não estivermos bem atentos, nós vamos sempre querer evitar que os nossos filhos passem por sofrimento. E nessa atitude que vamos dizer assim, não é saudável, porque, veja só, se você tenta tirar dos seus filhos, né, dos nossos filhos, todas as experiências que venham causar dor, como é que ele vai evoluir, como é que ele vai crescer, como é que ele vai lidar com a própria vida quando você não estiver presente, quando nós não estivermos presentes? Exatamente. Aí é um processo de educação às avessas. Naturalmente, a gente não vai vivenciar as experiências dele. Cabe-nos a orientação. Se acertar, a nossa alegria do lado. Se errar, a nossa solidariedade do lado. Exatamente. Então estaremos sempre como pais, amando, mas empurrando. Vamos para frente, olha, não olha para trás, errou. Então, quando ele faz essa pergunta, que aí ele fala desde a origem, lá embaixo, né? Mas aí você lembrou bem, trazendo o importante, além da origem, é o atual, hoje. Hoje eu tenho consciência, você lembrou bem quando você estava falando. O espírito no processo onde a humanidade terrena hoje se encontra, ele sabe muito bem discernir o que é o certo do errado, qual o caminho a ser adotado ou não. Isso já está dentro de nós, mesmo porque a gente já viu, né? Já conversamos algumas questões aqui na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando falam onde está a lei divina que já está impressa na nossa consciência, na consciência do Espírito. Então a gente já sabe isso. Ora, qual é a atitude que eu vou tomar? Eu vou escolher o quê? Exatamente. Então, vamos, aí quando ele, no caminhar da questão, existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um do que para o outro? Esse é o próprio livre-arbítrio. Mas vamos ver a resposta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. A partir do momento, então, que a gente, eu existo, né? Estou aqui, observo tudo que está no lado, passo a fazer as minhas escolhas. Né? Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. Claro, se em mim a natureza já colocasse uma diretriz, vai por esse caminho. E mesmo que eu quisesse voltar, eu não conseguiria? Eu não conseguiria. Se eu quisesse, não quero ir agora aqui, não quero ir para lá, não pode. E a gente sempre pode. A causa não está nele, está fora dele. Nas influências a que cede em virtude da sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Olha só que legal. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. Exatamente. Então, percebamos que a vida
estará sempre nos fazendo convite, o tempo todo, desde o momento em que a gente deita para dormir. Nós já somos convidados ali a uma noite. Que noite eu vou ter? Será que eu vou ter uma noite tranquila? Será que eu me lembrei de fazer uma prece, elevar meu pensamento ao Criador, conversar com Deus, entregar-me, quando do repouso do corpo, ao Criador, pedindo que eu possa, nesse descansar do corpo físico, eu, Adilson, espírito imortal que eu sou, e estudar, e trabalhar, e fazer uma atividade que me enriqueça, vamos dizer assim, a humanidade, ou simplesmente eu me entrego, eu não estou nem aí, vai, acontece o que acontecer, eu simplesmente deito na cama e esqueço de que eu sou um espírito imortal e de que eu continuo além do corpo. Então a vida está sempre a nos convidar, desde o momento que a gente dorme ao momento que a gente acorda, e nós temos o dia todinho atribulado com vários convites. Qual a minha escolha? Pois é, tem uma frase de Jesus que é perfeita em qualquer momento da nossa vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu ficava me perguntando, mas que verdade eu preciso conhecer? Me libertar de quê? O tempo passou e eu fui descobrindo isso. Porque eu lembro que quando eu era criança, ali adolescente, a minha mãe andava, reza, antes de dormir, reza, tal. Eu dizia, mas para quê? Eu estou com sono, eu vou dormir, eu preciso rezar. Eu não entendia a necessidade de rezar para dormir. Eu rezava, mas só muito tempo depois, por intermédio do Espiritismo, é que eu vim entender isso. Talvez alguns dos nossos ouvintes não descobriram isso ainda. Primeiro, espírito não dorme. Quem dorme é o corpo. E quando o corpo dorme, liberta o espírito e ele vai para as regiões, vai encontrar-se com as amizades espirituais que comunguem com as suas disposições morais. Muitas vezes nós não cometemos determinados delitos morais enquanto estamos acordados porque o controle social impede. Mas durante o sono não, eu me liberto. Nada me impede. Eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou sem nenhuma máscara. As máscaras já deixam de existir. Do outro lado, os nossos amigos desencarnados ou encarnados, mas que também libertos do corpo, estão à espera do nosso adormecer, estão lá nos esperando. Por quê? Porque eles sabem o que tem em minha essência, do que eu gosto efetivamente e que eu não faço enquanto acordado por conta do controle social. Então eles nos esperam, nos arrebatam e nos levam. E aí eu comecei a entender por que algumas noites eu dormia e de manhã eu acordava exausto, cansado. Como? Mas eu dormia a noite inteira. O corpo dormiu a noite inteira, mas o espírito teve um conjunto de atividades desgastantes, quer seja no campo da sexualidade, quer seja no campo de atividades quaisquer que sejam. E por essas atividades terem sido desenvolvidas próximas da matéria, transferiram o desgaste para o corpo físico. Quando eu entendi isso, eu falei, caramba, eu preciso rezar antes de dormir. Mas não é simplesmente rezar repetindo palavras. É você fazer um pacto com a tua consciência e dizer para esses amigos que estão do outro lado de que você não se coaduna mais com determinadas práticas. E aí você conversa com teu anjo de guarda. Olha, você que me conhece mais do que eu, talvez, não me deixa ir nesse caminho. Eu costumo falar com os meninos da evangelização, os mais velhinhos, você me diga assim, vai dormir, conversa com o mentor espiritual, pede assim, bom, eu preciso estudar. Deixa eu estudar no plano espiritual, porque a gente pode estudar. Sim. Eu posso estudar, eu preciso estudar física, química, matemática. Pede, porque lá tem livros, então vai estudar. E tem professores também. E tem professores. Quer estudar filosofia? Quer estudar doutrina espírita? Estuda. Não quer estudar nada. Quer trabalhar? Quer ser útil? A gente pode ser útil no plano espiritual. Eu não quero nada, então faça assim, me deixa preso no corpo, do lado do corpo. Não me deixa sair. Porque se eu não quero nem estudar, nem trabalhar para fazer alguma coisa, boa coisa eu não vou fazer. Então me deixa do lado, não me deixa sair para canto nenhum. Me deixa eu ficar do lado do corpo. Me adormece aqui também. Também. O espírito não dorme, mas ele pode ser adormecido. Ele não tem necessidade, só para explicar, Marisa, o espírito não tem necessidade do sono como tem um corpo físico.
mas dependendo de outras necessidades, ele pode ser adormecido. Porque a gente vai entender isso dentro desse processo de evolução, que quando a gente está desencarnado, nós temos o nosso corpo perispiritual, que é o corpo físico, que lá, quando a gente está do outro lado, ele é tão físico para nós quanto é este aqui agora. Exatamente. E às vezes a gente está cansado e este corpo perispiritual também adormece, mas a mente, ela continua atuando efervescente. Aí nós temos uma subpergunta, né? Na verdade, dentro dessa pergunta 122, nós temos mais 3 subperguntas, né? De onde provém as influências que se exercem sobre ele? Olha só, de onde é que vem essas influências que se exercem sobre o espírito, sobre o ser encarnado? De onde é que ela vem? Ué, é só olhar do lado. Do lado, para frente, atrás, dentro, pra cima, olha para dentro. Olha para dentro, olha para o coração, olha para a mente. Tem um grupo, me foge a memória agora o nome, é um grupo de teatro espírita que eles têm umas tiradas bem interessantes, né? E tem uma que eu lembro que o espírito encarnado, né? Brigando com o seu obsessor, e o obsessor dizia, não me culpa não, porque você não me deixa te obsidiar, você se obsidia sozinho, você é o seu próprio obsessor. Eu de vez em quando faço uma prece por você, o obsessor faz prece para ele. É interessante. Aí vamos lá, né? De onde provém as influências? A resposta, olha só. Dos espíritos imperfeitos que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que sim tentou simbolizar na figura de Satanás. Ele aqui nos trouxe para uma resposta, acabou a gente, vamos dizer assim, estendendo mais. Mas o que o Espírito de Verdade nos trouxe aqui foi que ele está querendo mostrar nessa influência o que um outro espírito possa fazer sobre nós se nós não estivermos atentos, vigilantes. Então, a gente falou, basta olhar em volta, basta olhar para dentro de si. Ora, quem é que atrai o pensamento negativo? É a minha negatividade. Então, se eu estou negativo, se eu estou, vamos dizer assim, com a mente poluída, naturalmente a vibração energética minha vai atrair espíritos com esse mesmo tipo de vibração. São espíritos inferiores. Que quando as pessoas não conhecem esse termo, aqueles que estão nos ouvindo, acham e dão exatamente assim, Satanás ou seguidores de Satanás. Então, por isso a necessidade de estarmos atentos ao que Jesus nos falou. Vigiai e orai. E os comentários que nós fizemos antes vêm ao encontro dessa subpergunta aqui, né? Quando nós comentamos a necessidade de orar antes de dormir e tal. Por quê? Nós somos suscetíveis a essas influências. E não é só durante o sono, não. O tempo todo nós somos suscetíveis a essas influências. A diferença é, repetindo o que nós já dissemos, enquanto estivermos despertos, o controle social, a nossa objetividade faz com que a gente tome decisões e evitemos. E do outro lado, muitas vezes nós somos levados de roldão, não por nossas decisões, muitas vezes, mas pela frequência vibratória idêntica que nos faz seguir aqueles que pensam e agem do mesmo jeito. Perfeito. Aí ainda tem outra pergunta, né? Outra subpergunta aqui, ó. Esta influência não se exerce sobre o espírito senão em sua origem? Olha só, lá em sua origem. Ou seja, depois dessa origem, o espírito já madurinho não sofreria mais essa influência. Será que é isso? Hoje a gente está cheio de influência para tudo que é lado. A gente já estava falando sobre isso. Só quando chegarmos a uma condição de espíritos de luz, né? Espíritos bastante evoluídos, que aí sim, essa vibração não se permite mais que espíritos inferiores nos alcance. Não consegue. Tem uma questão sobre essa questão, que é muito interessante. Já falamos essa frase aqui outras vezes, e essa frase entrou para a história pelo menos 350 anos antes de Cristo, que é a frase que diz, conhece-te a ti mesmo. Por que nós sofremos e sucumbimos a tantas influenciações negativas? Porque nós não nos conhecemos. E com isso, não nos conhecendo, nós damos guarida a determinados pensamentos, a determinadas atitudes, a determinados comportamentos, que quando a gente menos percebe, já estamos enredados no cipoal de consequências das nossas decisões. Verdade. Se nós nos conhecêssemos mais, evitaríamos muitas tribulações de nossa vida. Vamos ver o que ele nos diz? Olha só.
É assim, esta influência não se exerce sobre o espírito senão na sua origem, ela o segue na sua vida de espírito até que tenha tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsediá-lo. Ou seja, quando nós chegarmos num patamar em que já temos uma força moral, ética, uma luminosidade, os espíritos não nos alcançam. Eles não vão perder tempo conosco, porque eles sabem que não vai adiantar nos influenciar. E eu vou mais ainda, viu, Anário? Eu lembro o seguinte, a nossa vibração nem permite que ele chegue perto. Nem permite que ele chegue perto. Tem um ditado popular que reflete bem isso. Lembra daquele ditado popular que diz assim, o que vem de baixo não me atinge? Uhum. E é sério mesmo. Se você imaginar uma linha vertical cheia de frequências, né? Uma frequência no ponto 1, uma frequência no ponto 2, uma frequência no ponto 3, as frequências todas lineares. Uhum. Se você está na frequência 10, a frequência que está 1 aqui embaixo, ela não vai chegar lá em cima mesmo. Então, nesse sentido, está correto esse ditado. A maior parte dos espíritos não vão nem perceber a presença do espírito superior, porque ele vibra numa frequência que não se percebe. Exatamente. Tá? Então, tem tudo isso. Então, cabe a nós elevarmos essa nossa frequência, observando nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos comportamentos. Para evitar que esses espíritos inferiores, que muitos, por desconhecer, chamam de filhos de Satanás, ou diabos, qualquer coisa, estejam a nos alcançar. Que nada mais são nossos irmãos precisando de ajuda. E irmãos muito parecidos conosco. Diga-se de passagem. Se não fossem tão parecidos, se não tivesse tanta afinidade vibratória, não se aproximaria tanto de nós. Verdade. Então vamos para a questão 123. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? É engraçado, né? A pergunta do Kardec ela é interessante porque ela vem bem a calhar com o nosso comportamento de querermos transferir responsabilidades. Se eu errando, por que foi que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu? Ele não sabia que era errado? Por que ele deixou? Se ele sabia que era errado. O culpado não sou eu, não. Foi Deus que me deixou fazer isso. Aqui, se ele é pai, ele poderia ter impedido que eu fizesse. Mas olha só, o Kardec ele monta exatamente a pergunta trabalhando na mente humana. Tá. Na verdade, ele faz as perguntas que a humanidade faz. Ele é apenas o porta-voz da humanidade. Mas essas perguntas todos nós fazemos. Aí vamos lá. Aí olha a resposta do Espírito Fernando. Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? No meu tempo, isso se chamava puxão de orelha. Né? Assim, poxa, eu sou incapaz de, vamos dizer assim, tomar uma decisão que vai ser importantíssima para mim, porque eu não quero abrir mão do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo. Não quero. Isso aí eu não quero, não gosto. Eu vou permanecer aqui. E depois eu me dou mal. Mas Deus, por que você permitiu que eu tomasse essa atitude? Porque eu te respeito. Deus diria isso, né? Porque eu te respeito. Eu respeito as tuas decisões, as tuas escolhas. É isso mesmo. Então você precisa aprender. Você precisa aprender. Se não aprende por bem, vai aprender por mal. Vai aprender sofrendo as consequências das suas decisões. A dor vai ser um convite a uma grande reflexão. Por isso que a gente tem que, quando a dor nos visita, nós não podemos maldizê-la, mas avaliá-la. Por que dói? Onde foi a minha ação que provocou essa reação, a minha atitude? Vamos ver o que é que ele diz mais. Pensar e poder penetrar-lhes os desígnios? Ou seja, será que a gente, dentro do nosso imenso orgulho, queremos penetrar nos desígnios do Criador? É aquilo que a gente fala, né? A gente traz Deus até o nosso nível, ou nós queremos nos elevar até o nível de Deus e olhar para Deus no mesmo patamar. Eu e ele estamos no mesmo nível. Por isso que faz sentido, Maris, quando se reverte aquela frase que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas, na verdade, nós fazemos de Deus a nossa imagem e semelhança. Essa é a verdade. Nós trazemos Deus para a nossa realidade e queremos discutir aqui com Ele. Tocar figurinha no mesmo nível. Todavia, poder dizer assim, a sabedoria de Deus está na liberdade que Ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. A cada um segundo as suas obras, já dizia Jesus. E isso aí é tão importante, é tão rico. Né? Vamos ficar na avaliação final dessa questão, porque o nosso tempo está chegando. Quando Jesus diz a cada um segundo as suas obras, isso demonstra, gente, isso é tão importante, de que é uma questão que a gente fala em termos de salvação. Né?
o que move muitas vezes o ser humano a buscar uma religiosidade? A salvação. O medo do que vai lhe acontecer após a sua morte, a sua desencarnação. Então eu quero ser salvo. Então muitas vezes as pessoas entendem assim, não, se eu passar a receber Jesus, a crer em Jesus, a crer em Deus, em aceitá-los, eu estarei salvo. Isso é muito importante. A crença, a aceitação do Cristo, a aceitação de Jesus é importantíssima. Bom, mas vamos lá. E se eu aprontei pra caramba, hein, Ricardo Honório? Eu fiz, aconteceu, pintei e bordei. Aí depois aceito Jesus. Semeei à vontade. Pois é. Aí está aqui, ó. A cada um segundo as suas obras. Quais foram as minhas obras? O que eu plantei? Quantos corações sofreram em função das minhas decisões, das minhas escolhas, do meu livre-arbítrio respeitado? Então, naturalmente, dentro da justiça divina, ele vai querer, a lei vai nos convidar que nós venhamos a reparar isso tudo. Nada mais justo. Ora, nada mais justo. Se eu fiz corações sofrerem, se eu fiz com que pessoas perdessem noite de sonos, família, uma estrutura completa, ou se eu fiz com que alguém fosse dormir com o coração apertado, a minha obrigação íntima moral me convida a uma reparação. A reparação é uma reconstrução. E essa reconstrução, ela passa por isso, ela passa depois por uma, vamos dizer assim, uma proximidade desse espírito, porque eu tenho que tê-lo como irmão, é onde a gente vai conquistar o perdão no passar do tempo, né? Para que ocorra essa libertação. Então, quando ele nos coloca, né? Porque Deus nos permite adotar o caminho do mal, é porque, como você bem lembrou, né? Ele nos respeita. Exato. E quer que nós aprendamos, mesmo que seja com nossos próprios erros. Lembrando que Deus não quer o sofrimento de ninguém. Eu estou sofrendo porque Deus quer. Não. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Ele quer nos ver felizes, sãos, produtivos. Mas Deus se relaciona conosco por intermédio das suas leis. Das suas leis. E se nós infringimos qualquer uma dessas leis, vamos responder por isso. Rapaz, nosso tempo acabou, rapaz. 2 questões, não tu fala muito. Menino. Olha, você agora lembrou bem a sua pernambucanidade. Menino, né? Bom, meus queridos, o nosso tempo, lamentavelmente, está se esgotando. Né? Agora a gente tem um cronômetro aqui bem grande, né? Parece que a gente estourava tempo antes. Acho que o nosso operador de áudio, preocupado com o estouro de tempo, resolveu colocar isso aqui para a gente não passar o tempo. Então a gente quer agradecer, todos nós queremos agradecer a vocês, ouvintes, por estarem ligados, né, na Rádio Comunhão Espírita de Brasília, deixando o nosso convite ao próximo encontro, onde nós iremos continuar ainda esse tema que é tão fascinante, que é a progressão dos espíritos. Nós ainda temos mais 1, 2, 3, 4 questões. Né? Então, para isso, estejam ligados, né? Mande na Rádio Comunhão, mas qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, mandem para radio@comunhãoespírita.com, que é o nosso e-mail, que na medida do possível nós responderemos nos programas seguintes. Muita paz, felicidade a todos. Honório, mais uma vez, uma satisfação poder contar com você. Muito obrigado, Maris. Grande abraço a todos. Se Deus quiser. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.